Cláudia, a gente vai começar assim, começando com o seu nome. Tá. A gente já está gravando. Eu tinha preparado um texto de abertura, mas não. Vamos direto ao ponto. Você é uma mulher prática, né? Super. Super. Então, antes de mais nada, agradecer por você estar aqui, cedendo o seu tempo, tal qual eu agradeço para quem acompanha a gente, que cede o seu tempo nos ouvindo por esses minutinhos que a gente vai passar junto aqui. A nossa convidada do episódio de hoje é a Cláudia Silvano, que é coordenadora do Procon Paraná. A gente vai falar um pouquinho disso, mas a proposta do podcast é conversar com pessoas. Entendi. E saber a história das pessoas. E quem sabe até mesmo ela responda algumas perguntas que eu mesmo nem sei se saberia fazer. Então seja bem-vinda ao podcast. Obrigada pelo convite, né? Super bom estar aqui com vocês e bater papo, né? Que eu acho que é bom conversar. Isso, Vamos lá. É. Eu vou perguntar antes de mais nada. Eu falei para você antes que ia perguntar isso. Quando você era pequenininha, você um dia... Eu vou ser coordenadora do Procon do Paraná e vou aparecer de pijama na televisão. Não foi isso, imagino eu, né? Não, absolutamente. Na verdade, as coisas aconteceram na minha vida de uma forma tão, assim, inesperadas, que eu, para ser bem sincera com você, com quem está nos assistindo, eu nunca imaginei que eu seria coordenadora do Procon. Imagina, eu sou servidora, fui funcionária do Procon desde 1991, né? Claro que coordenadora há pouco tempo, mas eu jamais imaginei que pudesse. 91. Sou servidora desde 1981 e no Procon desde 1991. E eu fico imaginando, né? É uma coisa louca, assim, porque as coisas foram acontecendo. Tá, e se não acontecesse, o que você desejaria que tivesse acontecido? Se eu pudesse prever e se eu tivesse a clareza de como seria a minha vida, e essa minha relação com o Procon, que é uma relação de amor, eu queria que fosse exatamente do jeito que é. Mas eu não tinha essa clarividência, né? Vamos pensar num momento importante da vida, quando você faz vestibular. Eu fiz 2 vestibulares. Fiz um vestibular quando eu tinha 17 anos, eu fiz pedagogia, passei, me formei, sou pedagoga. E depois, em 2003, eu fiz outro vestibular para direito. Você acha que alguém com 17 anos sabe o que é da vida? Não sabe. Tem uma ideia, mas não sabe o que é da vida. Arrisca. Né? Arrisca, exatamente. A minha sorte é que a minha jogada deu certo, porque eu acabei terminando o curso, depois eu fiz uma pós-graduação e comecei a trabalhar com treinamento. Trabalhando com treinamento, eu fui montar um treinamento no Procon. E aí nasceu a minha história de amor com o Procon. Então, se eu pudesse dizer para você, né? Mas quando você tinha lá, sei lá, 10 anos, você podia imaginar? Eu não podia imaginar nem com 10, nem com 20, nem com 30. Né? As coisas foram acontecendo e me levaram. Mas se você pudesse desejar, eu só posso desejar a partir de agora e vendo lá o futuro, o passado, né? Eu queria que fosse exatamente igual. É sorte isso? Ou não. Você é uma daquelas pessoas que sente a energia passar pela vida e deixa eu ir nessa frequência dessa energia? Um pouco isso e um muito, tipo assim, 80, 90, 10, tá? O 90 é alguém te estender a mão e te dar oportunidade. É isso. Eu não acredito em meritocracia, tá? Porque Sim. as pessoas não partem do mesmo ponto. Sim. Né? As pessoas partem de pontos diferentes. Eu vou falar aqui bem baixinho. E talvez isso incomode algumas pessoas que estejam ouvindo. Eu odeio a meritocracia. Somos dois. Porque é uma das coisas mais injustas que existe na sociedade. As pessoas têm que entender o que é isso para... Não entendem, né? Vamos pensar assim, cada vez que eu olho, né, alguém numa situação de rua, por exemplo, a pessoa desejou estar ali? Não, ela não desejou estar ali. Ninguém deseja estar ali. Né? Sofrendo, sem perspectiva, sem estrutura, sem comida, sem o mínimo existencial. Ninguém. As pessoas estão ali porque a vida não sorriu para elas não tiveram oportunidade, não tiveram uma condição, talvez uma família desestruturada, falta de comida, falta de tudo. É muito triste isso. Então, achar que não chega lá quem não quer é uma falácia do planeta. Mas, enfim. Tem um ditado chinês que diz que para você falar sobre o que outra pessoa deveria fazer da vida dela, você deveria, durante 1 ano, usar os chinelos dela.
né? Porque muitas vezes a gente erra olhando o outro de acordo com a nossa régua, Claro. né? É fato, né? E isso você encontra, inclusive, eu imagino, muito no teu trabalho, dentro do Procon. As Sim. pessoas julgam ou querem condenar, né? De um jeito ou do outro, de lá e cá, né? Com relação ao comércio, serviços e tudo mais, tendo por si enquanto régua balizadora. É isso que acontece? É isso, tendo por si como régua balizadora, e essa sua percepção, às vezes é uma percepção obtusa, uma percepção sem informação nenhuma, sem dado nenhum, sem nada, né? Então eu tenho um mantra, tenho vários mantras na minha vida, mas um dos mantras que eu tenho é deixa eu entender como esse negócio funciona primeiro. É isso, né? Deixa eu ver como é que funciona isso. Deixa eu ouvir o outro lado. Que o outro lado talvez tenha algo que possa justificar determinada situação, né? Então a gente tem que entender como é que as coisas funcionam primeiro. Ah, mas isso é um absurdo. Uma coisa que me irrita demais, assim, né? Alguém chegar e dizer, eu faço uma postagem, por exemplo, numa rede social, ah, mas o Procon não funciona. Então vamos lá, não funciona com base no quê? Que dado que o senhor tem para dizer que não? O senhor fez alguma reclamação aqui? Não, nunca fiz, mas eu sei que não funciona. Mas sabe com base no quê? Você está entendendo? Então, Você ainda, esse teu lado pedagoga, de querer explicar? educar as pessoas, é forte ainda. Ah, né? É forte. Mas assim, ele é forte quando eu vejo que o outro lado também está disposto, né? Que eu mencionei o exemplo das redes sociais. Eu acho que assim, eu vivi muito isso. A história do pijama é um exemplo disso, né? Teve uma enormidade de manifestações super carinhosas, bacanas, e que compreendem que a roupa é um detalhe, né? A roupa é um detalhe tão, assim, não tem nenhum significado, nada, né? Vamos lá, se tem alguma questão para falar sobre o meu trabalho, né? Mas teve algumas outras manifestações muito pesadas, muito agressivas. E é isso, né? A gente vê que então, andaram abrindo uns bueiros aí e a galera saiu com tudo, né? Então, e é ruim, acho péssimo isso. Acho muito ruim. Você falou que fez vestibular para direito. Você é advogada? Sou advogada. O que isso mudou no teu ofício? Tudo, né? Tudo, assim. Eu adoro direito. Como eu gosto muito da pedagogia, eu adoro, eu amo direito. Eu fiz o que me encantou no direito foi... Eu fui influenciada por um amigo, vamos dizer assim, que é incrível, né? Você começa a lembrar dessas coisas, é muito legal. Eu tenho um amigo que é procurador do município, o nome dele é Luiz Miguel. E eu conheci ele no Procon. Ele já trabalhava no Procon quando eu fui trabalhar no Procon. E eu achei ele, puta, que cara legal, meu cara articulado, fala bem pra caramba, que cara bacana, né? E nós somos amigos até hoje, nos tornamos grandes amigos e tal. E inspirada nele, eu fui fazer direito. Isso foi. E aí tem toda aquela burocracia de vestibular e blá, blá, blá. E eu tinha um estagiário chamado Rafael, né? Rafael Lemos. Depois ele trabalhou no Procon um tempo com a gente. Você não acredita, naquela época não tinha internet, imagina. Eu entrei na faculdade em 98, me formei em 2003. Fez 20 anos no ano passado. Ele trouxe o cartaz. Sabe quando tem vestibular? Antigamente tinha vestibular, aí as faculdades colocavam cartazes sobre as inscrições. Ele pegou da parede da faculdade, dobrou, era um cartaz azul grandão, assim. Ele dobrou e me trouxe, faça tua inscrição. Veja que louco, né? E aí fiz a inscrição, passei e estou aqui. Ele passou por aqui, o Hernani Buchmann, né? A gente entrevistou. E ele foi meu professor universitário em publicidade, mas a publicidade é um pedaço muito pequeno dentro da trajetória dele. Ele é muito mais escritor e jornalista. E ele é advogado, né? E ele fala que a melhor coisa que ele fez na vida dele foi faculdade de Direito. E ele achava que todo mundo tinha que fazer porque é o que abre a cabeça, que você entende o ser humano, que você vai entender a sociedade. E eu nunca tive vontade de estudar Direito, até sempre agora. tive, até esse momento, né? Porque eu começo a ver esses bons exemplos. Por quê? Porque às vezes a gente tem preconceitos, né? Isso é bem coisa de advogado mesmo fazer isso, né? Típico de advogado essa atitude, né? De querer dizer para os outros que os outros têm que fazer. A gente começa a criar esses preconceitos, como eu já vi no minha própria profissão. Tive que vir de outras pessoas, né? Isso é bem coisa de publicitário, coisa de cineasta, isso aí é... E, na verdade, as pessoas são mais ricas do que isso. Com certeza. Do que uma roupa, do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente tem que lidar com esse preconceito. Como é que foi para você, na tua trajetória enquanto servidora pública,
se expor nesse sentido. Porque, assim, eu lembro bem de que havia um dado... Eu não sei em quando que isso mudou. Se é que mudou. As pessoas que trabalhavam, por exemplo, no banco e tinham tatuagens, tinham que usar roupa comprida para que o cliente, né, não... Isso, né... A pessoa que usava um alargador, um brinco, homem não podia... Essas convenções sociais. Você chegou a viver essa convenção social? Nunca. Nunca? Nunca. Nunca foi incomodada por isso? Não, assim, abertamente não. Possivelmente alguém deve ter olhado de forma, Sim. né? Mas não, nunca. Eu dou aula em curso preparatório para magistratura, eu dou aula em curso preparatório para a OAB, eu dou aula em graduação, dou aula em pós-graduação. Isso nunca foi um problema para mim. Como nunca foi um problema no serviço público. Eu acho que o serviço público tem essa vantagem. Se você pegar a iniciativa privada, possivelmente as regras sejam menos flexíveis em relação a essas questões. Desde e as a roupa, rédeas sejam mais apertadas. É um inferno, né? Imagine, vamos lá. Eu sempre, quando eu viajo de avião, eu fico pensando, meu Deus, elas são lindas, elas usam umas roupas super bonitas, mas você já pensou se usar aquelas roupas apertadas o dia inteiro? Aquilo, para mim, ia me matar. Ou um sapato de salto, ou um... Que eu acho um negócio assim que não é possível que isso não influencie na produtividade, na alegria do trabalhador. Não é possível, né? Ou um terno mesmo. Vamos pegar o advogado com um terno. Imagina esse calor que estava fazendo em Curitiba nos últimos dias, que é um calor da Bahia. Não é possível que a pessoa não sofra. Apresentador de televisão usa terno e gravata. Isso não me entra na cabeça. Mas Então. não há sentido. No pleno século XXI, com uma democratização da diversidade humana, como tão diverso. Mas olha, eu fico em dúvida, sabe? Se a gente olhar certos movimentos aí dos últimos tempos, eu tenho dúvida se a gente avançou tanto. Assim, acho que a gente isso eu estou falando do modo geral, a gente presenciou e vivenciou um retrocesso civilizatório nos últimos anos, né? Você não acha que isso sempre esteve presente, mas agora, como você disse, assim, saíram dos bueiros? Não, saíram dos bueiros, claro. Essas coisas só se manifestam porque tem gente que apoia. Sim. Né? Mas isso, de fato, teve consequências na realidade. Isso não tem como dizer que não. Talvez as pessoas que antes tinham vergonha de se manifestar ou algum receio passaram a ver o seu discurso legitimado. Né? E é super complicado. A misoginia, a transfobia, né? Enfim, qualquer forma de preconceito. Eu, por exemplo, eu sou casada com uma mulher, todo mundo sabe disso e tal. E outro dia eu estava, faz um tempo já, estava passando na rua e tinha duas meninas de mãos dadas, que é super bacana. Por que você com a tua mulher pode andar de mão dada? Sim, e eu claro. e eu não posso, ou um homem não pode? Só que assim, essas pessoas estão sujeitas a apanhar na rua. Sim. E quando eu vi aquilo, no tempo em que eu achei bacana, eu falei, meu Deus, que perigo. Sim. Né? Porque vai chegar um maluco agressivo e vai pegar uma lâmpada, como acontece em São Paulo, aconteceu várias vezes. O cara pega aquela lâmpada fria, e dá na cabeça da cara das pessoas, e daí? Sabe? É uma coisa complicada, né? Eu tenho um amigo meu, muito amigo, e ele, famoso, saiu do armário, né? E há pouco tempo, um sobrinho dele, né? Ele saiu do armário, né? O termo que ele usou. E o sobrinho dele estava com um namorado, e o maior love, né? Beijos, né? Numa sala de cinema, e ele estava junto. Ele se incomodou com aquilo por uma preocupação social de que as pessoas possam fazer coisas com relação... E não é um preconceito, é você conviver com a sombra do preconceito, né? Isso nunca foi problema para você na família? Na família, sim. A minha mãe, né? A mãe que sempre... Né? Eu diria até que seria estranho se não estranhassem, né? Não, porque seria ótimo se não estranhassem. Seria mais suave tudo, né? Mas, porque não faz diferença para ninguém. Não. E eu fico pensando que inferno que deve ser a vida daquele que se incomoda, né? Sim. Porque o cara tá incomodado com quem o vizinho está dormindo. Veja. Sim. É um fenômeno isso, não é um fenômeno? Sim. É uma loucura. É um negócio inacreditável. Eu fico, cara, que vida infernal que você tem que ter. Hein? Às vezes, por pequenas coisas, eu olho assim, a minha esposa assim, você vai com esse sapato?
Eu vou com esse Sim. Eu vou. Vou. Eu não tô pedindo pra você, eu vou. Aham. Porque eu quero, me sinto bem com isso, Isso. né? Querida. Você usa... Ah. Você vai ficar descalço o dia inteiro? Sim, eu vou ficar descalço o dia inteiro, né? Eu acho que essa autorização, ela é premente a todos. Isso faz parte da sociedade, né? E, cara, é bom demais ter a possibilidade de encontrar e quem já acompanha aqui um pouco a gente, quem já me conhece, sabe o quanto eu mesmo, enquanto pessoa, evoluí muito nesse sentido de, opa, deixa rolar, deixa eu ver o que acontece com a outra pessoa na história dela, né? Porque cada um tem a sua vida. Para ver como a gente entrevistou aqui outro dia, uma entrevista que nem foi ao ar ainda, vai depois dessa aqui, com o Richard Rebelo. Ele falava assim, cada um tem que viver a sua aventura. Não dá para viver uma história escrita por outro. Sim. Né? Você tem a tua trajetória. E dentro dessa tua dinâmica, a tua dinâmica dentro do Procon, vamos falar um pouquinho disso. A aposentadoria não está na ordem do dia, se livrar da dor de cabeça do teu dia a dia. Não, meu dia a dia não é um dia a dia de dor de cabeça. Como que é? Me conte um pouquinho, conte pra gente. Assim, eu tenho pessoas que trabalham comigo que gostam do Procon tanto quanto eu gosto. Então, isso já ajuda, né? Parece que tem um bicho que morde a gente e todo mundo adora o que faz. Então, isso já é meio caminho andado. E a gente tem uma perspectiva... Veja, a gente trabalha muito para que isso, de fato, se concretize, tá? Eu não estou dizendo que a gente consegue concretizar isso de forma plena, mas a gente briga muito para que isso se concretize. A gente entende que o serviço público não precisa ser carrancudo. Não precisa aquele inferno daquele funcionário que está lá, infeliz com a vida, com as coisas, com as pessoas, embora ele tenha toda a condição de não se sentir assim, mas cada um é cada um, né? E presta um péssimo serviço para a população. Então, a gente tem várias lutas, né? Primeiro é oferecer um serviço acolhedor. Isso é um fato, né? Eu quero que o consumidor, quando chega lá, que ele seja bem-vindo, que ele entenda que a gente está ali para ajudar ele. Ponto, né? Tem um desafio aqui, que é inerente a esse nosso trabalho, né? Que é a percepção que as pessoas têm em relação ao serviço público. Então, vamos pensar aqui. O Glauber é casado, né? Você é casado? Sim. Pronto. Quando você começou a namorar a tua esposa, vocês começam do 10-10, não é? Tudo é bom. Aí, uma pessoa fala do teu sapato, já diminui para 9. Não é? E daí faz uma malcriação, já diminui para 8. E assim vai. Até a relação tensionar completamente. No serviço público... ou a relação enfim, do administrado com a administração, ou do consumidor com o serviço público, ou do usuário com o serviço público, é uma relação que começa num... Porque ele sempre acha que ele vai ser mal atendido. Ele já chega lá e fala, puta merda, vou ter que ir lá para reclamar, vou ter que esperar, vou ser mal atendido, não vão resolver meu problema. Então, esse aqui é um desafio que a gente tem que mudar essa lógica. Não! Pode ser legal o atendimento ao cidadão. Eu não quero que as pessoas se surpreendam quando elas chegam no Procon. Eu quero que elas entendam que a gente está ali para atender bem. Eu vou dar um exemplo para você entender bem. Um dia eu comprei um Kindle. Sabe Kindle? Eu adoro. Amo. Eu acho maravilhoso, é pequenininho, você coloca na bolsa, tá tudo ali. Naquela livrada e ocupando espaço. Não. Pronto, comprei meu Kindle e eu não conseguia desligar o Kindle. Falei, como é que desliga esse inferno desse Kindle? Entrei em tutorial e falei, cara, não entendia como é que desligava. Aí eu liguei para a Amazon. Não, mandei um e-mail para a Amazon. Tinha uma mensagem lá, serviço de atendimento ao cliente. Aí tá. A última coisa lá era colocar o telefone. Eu coloquei o telefone, tocou meu telefone. Eu não acreditava, falei, não é possível. Como que pode? Eu acabei de falar, os caras já estão me ligando. Daí o cara me explicou que ele não desliga, ele entra no modo de descanso, né? E a bateria dura 500 anos. Foi isso. Então, é isso, né, que a gente quer. Eu só quero que me dê a informação que eu preciso, eu só quero que resolva o meu problema. Eu só quero que... Então, é isso que a gente quer oferecer para o cidadão, para o consumidor. Não é fácil, porque a gente lida com pessoas. E eu não estou falando do público externo, estou falando do público interno. Que é difícil. Não é difícil, não é fácil coordenar a equipe. Nem sempre é possível garantir que o cara esteja com um sorrisinho na voz. Né? Quando ele dá uma informação.
né? Tem a questão do preconceito. Ah, mas o senhor gastou muito no cartão de crédito. Agora o senhor quer negociar? A gente não sabe a vida das pessoas. É um exercício difícil, não é fácil, não. Mas enfim, estamos lá firme. E nesse tempo todo, muitas conquistas? Ah, eu acho que sim, né? O que melhorou no serviço geral, assim, no mercado, né? No comércio, no serviço? O que era um problema mais recorrente que hoje já convive só com um resquício disso? Prazo de validade em produto. Hoje não é um problema isso. Pelo menos um problema significativo, né? Não ter prazo de validade em produto. Você vai lembrar disso, né? Lembra quando a gente ia na panificadora ou no mercado e comprava um saco de leite? Que vinha naquele, parecia uma almofadinha? Tava escrito lá, válido até quarta-feira. Quarta-feira tem toda semana. O cara guardava e ia vendendo. Não é algo que você encontre hoje, né? Eu acho que o acesso à informação, internet, acabou que essas coisas tomaram corpo, né? Os direitos do consumidor tomaram um corpo bastante significativo e isso acaba pautando a conduta dos fornecedores. O fornecedor entende que ele tem que mudar. O saque funcionou melhor, né? Das empresas. Então, ou não? Sim, estou enganado. Sim e não. Né? Você ainda encontra problemas. Eu não acho que a gente está no melhor dos mundos, não. Tem que andar muito ainda para estar no aceitável. É comum você ver um consumidor, por exemplo, reclamando que não consegue contato com uma empresa. Que liga, ninguém atende. Que precisa de uma resposta na hora, ninguém atende. Quem atende é o robô. O cara não quer falar com o robô, ele quer falar com alguém que diga como é que é tal coisa. Né? Então a gente precisa caminhar muito. Eu tô falando dos grandes players, né? Sim. Tô falando de operadoras de telefonia, banco, plano de saúde. O problema do consumidor não é o pequeno comerciante, não é o pequeno varejo. E se você ter falado assim espontaneamente, esses três, pelo visto, são os que estão ranqueados alto aí. Numericamente, sim. Dos três, o que mais dá dor de cabeça para resolver o problema? A banco, né? Banco. Daí a gente tem um momento de pandemia, crise econômica, perda de renda, endividamento, superendividamento. São situações que mexeram, né? Por exemplo, durante a pandemia, a gente teve muita reclamação contra a academia, que é um setor que não tem reclamação. Os caras tiveram que fechar, não tinha contato com o consumidor. O consumidor querendo rescindir contrato. Então, foi um momento atípico. Mas, na média, é operadora de telefonia, banco, varejo, alguma coisa. Supermercadistas também? Não muito. Não muito. Eles vão, acho que o problema deles é outro, acho que é a parte mais trabalhista, mais com certeza. um outro caminho, né? Não, e tem um turnover muito alto, né? O cara não quer trabalhar domingo, não quer trabalhar sábado. É uma questão. Salários baixos, às vezes. Isso é um assunto que tem que ser conversado ainda, né? Isso também precisa de uma evolução. Durante o ano, tem períodos sazonais que pega mais? Por exemplo, pós-Natal? Não. Uma coisa assim, não? Mais ou menos, assim. Mais para informação, né? Por exemplo, Natal, que cuidado que tem que ter. Compra online, Black Friday, cuidado com as fraudes, que são absurdas. Né? Assim, a fraude ela acontece numa proporção que a gente não imagina e vem acontecendo cada vez mais, né? Pelos canais online, pela internet. Então tem que tomar cuidado. E a gente fala, às vezes eu me sinto uma dona de casa, porque eu falo e cara, eu vejo gente caindo em golpe. Por exemplo? Golpe do WhatsApp, golpe da falsa central, golpe da troca de cartão. Mas esse tipo de coisa... Assim, não há polícia no mundo que vai conseguir resolver isso. Não é a polícia brasileira que é ruim, não é. Tá? É a questão da informação. Tem que estar batendo todo dia. Eu vou dar um exemplo para sair um pouquinho do consumidor. Vamos lá, dengue. Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue. Não é uma loucura? Sim. É uma doideira, né? Me conte qual é a dificuldade do seu Glauber ir lá no jardim dele, pegar os pratos que estão com água, ou os recipientes que estão com água e virar para baixo. Qual é a dificuldade? E é um negócio que você só termina esse tipo de problema, não é com vacina. Até porque a vacina tem um tempo de... Você toma, não é amanhã que vai. É com educação, é com informação.
A gente estava falando aqui dos acidentes em estradas. Sim. Aham. Ou do acidente com um cara embriagado. Qualquer jornal que você abra, ou qualquer programa que você veja, você vê histórias. Toda semana isso se repete. Eu perguntei quando veio aqui o Fernando Oliveira, eu perguntei para ele, falei, me desculpe, mas eu acho que vai ser mais uma entrevista redundante na tua vida. Tem alguma coisa diferente do que você já tenha respondido 1 ano atrás ou 10 anos atrás? Ele falou, não. É sempre a mesma coisa. Excesso de velocidade, direção imprudente, falta de manutenção e bebida alcoólica. É isso. Ele falou, sono, que tem a ver com direção imprudente. Ele falou, é sempre a mesma coisa. Eu poderia falar para ele, ok, muito obrigado pela sua presença. Aí eu pedi alguns números para ele, mas é isso, né? E chega na educação, né? Porque é consciência, né? Chegar, viu? Eu preciso... Que nem sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite a gente teve... saímos do Procon, depois do expediente, fomos comemorar o aniversário de uma colega de trabalho. Todo mundo vai, ou de carona, ou com aplicativo. Você não vai sair. Você vai beber, as pessoas vão beber, você não vai sair dirigindo. Eu acho que a gente precisa viver umas 4 vidas ainda para ter essa consciência. Eu não sei se tem algum país do mundo que tenha conseguido educar os seus, enfim. Do jeito que a gente vê nos jornais, a coisa é tudo meio que igual, assim, ou mais grave ou menos grave, mas o ser humano tem isso, né? E isso tem a ver um pouquinho com essa próxima pergunta. Quando uma pessoa vai para o Procon para reclamar legitimamente de uma empresa, de um serviço, de algum produto, alguma coisa assim, você também tem uma pessoa que vai lá de má fé. Você consegue detectar isso? Sim. Tem alguém querendo se aproveitar para tentar ter algum lucro indevido? Tem. Então vamos pegar aqui, eu falei para ele eu falei para o Glauber, quem está nos assistindo, a minha câmera é essa, né? Aqui. Quem está nos assistindo, que eu só sei responder escrevendo. Então eu tenho lá, aqui eu tenho um espectro aqui que vai de 0 a 100, tá? Um pinguinho disso aqui é gente de má fé. Um pinguinhozinho pequenininho. E a gente fala para a pessoa educadamente, fala, olha, o senhor não tem razão por isso. Ponto, acabou. Tem. Dá para lembrar de alguns casos? Dá. Mas assim, são tão pontuais que dá para lembrar. Por exemplo, teve uma consumidora que reclamou, uma jovem até, fazia direito, e ela reclamou contra uma joalheria de renome, assim, né? E a reclamação dela é que ela tinha comprado uma corrente, pagou lá um X dinheiro lá naquela corrente, e não havia entregue o produto para ela. Era perto de Natal, isso na época, um pouquinho depois da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. E a empresa foi nas redes sociais dela, tinha fotos dela com colar, veja. Ela queria devolução do dinheiro. Mas é um ou outro que acontece. Sim. A maioria esmagadora das situações ou envolve aquele consumidor que de fato não tem direito, ou aquela pessoa que acha que tem direito, mas por desinformação. Que é muito diferente de má fé, isso. Da pessoa querer tirar algum tipo de vantagem e tal. Sim. O brasileiro é muito honesto, no geral. É uma coisa que a gente tem que falar. Assim, quantas pessoas desonestas você tem no teu círculo de amizade? Possivelmente poucas. Sim. Né? E vocês têm dados estatísticos, por exemplo, assim, de números, de reclamações, coisas assim? Deixa eu jogar aqui um exemplo para ver o quanto isso conversa, quanto vai bater com os dados de vocês. Tem um amigo meu que ele trabalhou, muitos anos atrás, ele trabalhou como representante de vendas de uma telefonia, tá? Eu poderia dar o nome dela, mas eu estaria sendo injusto com as outras, porque eu acho que pode ser uma prática recorrente. E ele descobriu lá dentro que essa telefonia, ela cobrava muitas vezes valores indevidos ali na fatura de serviços que não estavam sendo executados. Ele cobrava lá, digamos, a pessoa em vez de pagar R$60 por mês, vinha 75, vinha R$15 a mais lá de a taxa, não sei o que lá, coisa indevida. E ele viu aquilo, daí ele descobriu, pelos caminhos internos, pelos canais internos, que a empresa, ela levantava uma grana, fazendo assim, vamos levantar esse mês 10 milhões de reais, cobrando fraçõezinhas de muita gente. Por quê? Porque estatisticamente eles descobriram que 15% da população reclama.
E significa que quando tem uma cobrança indevida, eu não sei se isso procede ainda, a empresa tem que devolver em dobro. Então, se eles cobrassem, por exemplo, indevidamente 10 milhões, então o equivalente a 1,5 milhão reclamava Sobrava e 7. dava 3 milhões, sobrava 7 milhões, porque o brasileiro não reclama. Isso é mais ou menos esse número? Como é que vocês Não sei enxergam? se é esse o número, tá? Não sei se é esse o número. Então, nós temos várias questões aqui, tá? Primeiro, vamos lá. Serviço de valor adicionado, né? Então, por exemplo, eu entro aqui, aparece para mim aqui, contrato e piada R$ 2,99 por mês. Isso é serviço de valor adicionado, que é uma fonte de dinheiro bastante significativa por parte das empresas, certo? Tem gente que gosta, eu não... Piada, horóscopo, sei lá o quê, eu não gosto. Aí a operadora manda mensagem para mim colocando assim, cancelar uma das opções e ok a outra opção. Eu sou canhota, né? Mas a maioria das pessoas é destra. E o ok tá sempre do lado direito. A chance do cara dar um ok aqui é gigantesca. E isso pode gerar o quê? Eu não quero aquele serviço, mas eu acabo contratando aquele serviço que eu nunca vou usar. Essa é uma possibilidade, né? Sem saber efetivamente o que eu estava contratando, porque eu dei um ok aqui. Aí as empresas foram instadas e tal, e agora elas têm uma dupla checagem. Você quer realmente? Aí tem lá uma burocraciazinha para o consumidor contratar. Outra coisa, o cara, aí sim que é a má fé, mas é difícil identificar isso. Se ele coloca, vamos supor, eu estava dando uma olhada nesses dados hoje, tá? Da Anatel. Você tem 256 milhões, isso dados de 2023, de telefones celulares no Brasil. Habilitados. Isso significa se... Vamos pegar 5% disso. 10%, porque eu não sei fazer... Dá 25, né? 10%. Isso. 12 milhões. Vou pegar 5%. Cobrar R$1 a mais. R$1 a mais. 50 centavos a mais. Dá coisa na casa dos milhões. Por isso que é importante que o consumidor confira o que ele contratou. Né? Claro, tem as auditorias que podem ser feitas e tal, mas é importante que o consumidor faça esse movimento também. Deixa eu ver se minha conta tá certa. Não, mas estão cobrando, sei lá, R$2 a mais, R$3 a mais. Você não pode pensar só em você, cobrou dos meus R$2, acabou. Não, isso pode esconder exatamente isso que você está falando, né? E tem que denunciar? Tem que denunciar. Não basta só ir lá e pedir para tirar aquilo ali, é importante denunciar? É importante reclamar. Sempre. As ouvidorias das empresas, elas ajudam nesse aspecto? Muito. As operadoras de telefonia, numericamente, são os maiores ofensores, né? Quantitativamente. Mas também são os maiores resolvedores de problema. Eles resolvem muito problema. Por conta, talvez, desse custo operacional que vale a pena, né? Não, a demanda é sempre cara para todo mundo, né? A demanda é cara. Você ter gente para apurar, gente para resolver, gente para ir em audiência. Isso é caro. Isso é dinheiro da sociedade, não é dinheiro da empresa ou do consumidor. É dinheiro da sociedade que poderia e deveria ser destinado a outras coisas. Quanto que custa uma ação judicial no Brasil? É muito caro. Vocês conseguem resolver boa parte sem precisar ir para uma instância de juízo, assim? Resolve 80% do que chega, resolve. É bastante coisa. Tem 20 que não vai resolver. Porque não querem? Porque não vão nas audiências, porque não querem, porque acham que o consumidor não tem razão. Mas a maioria das situações são resolvidas. Que loucura. Outros órgãos, com quem que o Procon conversa, troca informações por cima, assim? Tá. Então, Delegacia do Consumidor, a gente tem uma interlocução forte. Ministério Público, que tem as promotorias de defesa do consumidor. Defensoria Pública, a gente trabalha junto. Instituto de Pesos e Medidas. Nossa, tem uma enormidade de órgãos que a gente trabalha junto. Vigilância Sanitária, que tem situações que são de atribuição da Vigilância Sanitária. Né? Então, a gente, olha, hoje mesmo, tá? Peguei uma situação de carne podre no mercado aí. Daí eu já destinei, já perguntei com quem que fala, com quem que vê e tal. Vamos fazer uma ação conjunta, né? Eu peguei uma carne a vácuo, olha que engraçado, no mercado aí, final de ano, e em casa eu tirei do pacote e tava um cheiro desagradável. E aquele cheiro de pum preso, assim, sabe? Sei. Pô, uma coisa tá errada aqui, né? E tava fechadinho e tal. Voltei no mercado lá. Quando eu entrei, que o rapaz me viu, ele olhou para a moça do lado dele e falou: aí, ó, mais um. Não questionaram.
devolvendo dinheiro, né, e tal. Não acho, sinceramente, vamos falar dos grandes mercados, não é possível que o cara esteja... E era um grande mercado. Não, Veja, vamos entender a coisa aqui. Deliberadamente, a diretoria se reuniu lá. Gente, vamos botar carne podre na bomba. Ninguém faz isso. Isso acontece no pequeno, ali do gerente. Isso. Ou não é nem acontece no gerente. Provavelmente a carne, se era carne a vácuo, estava dentro do prazo de validade e você só soube que estava podre quando você abriu. Sim. Né? Então, são situações que as empresas... Eu não estou dando um salvo-conduto para ninguém aqui, tá? Sim. Mas a gente tem que entender também o que é uma conduta deliberada lá, intencional da empresa em vender carne podre para consumidor, né? Hoje, ainda mais hoje, o que acontece? O cara vai para uma rede social na hora. Olha aqui, eu comprei carne podre no mercado XYZ. É isso, porque o consumidor faz isso, né? Sim. É assim que me acionaram hoje. Então, assim, os mercados, eles têm que entender que tem que ter um cuidado maior, né? E talvez até deve ter regra da vigilância sanitária, fazer testagem. Não sei se você já viu em hotel. Hotel não é hotel de luxo, não, mas um hotel bom. Você vai e eles recolhem, no buffet do café da manhã, eles recolhem uma determinada quantidade lá, um pouquinho de cada produto, porque eles têm que manter... como comprovação se houver algum problema. Isso é regra, ninguém faz isso espontaneamente. Não sabia, nunca percebi isso. Daí o cara guarda. Claro, eu estou falando um hotel decente, né? Sim. Que respeita as regras. Não, mas não é hotel de luxo. Sim. Mas acho que até pousada. Acho que qualquer estabelecimento que preste tem que dar uma olhada nas regras. Eu vi isso no Rio Grande do Sul. Restaurantes também, assim ou não? Provavelmente. Tem que ter. Tem que guardar para... Olha, eu sofri uma intoxicação alimentar almoçando aqui. Eu sou a pessoa que acontece isso. Eu tenho um problema sério de comer os negócios, eu tenho intolerância à lactose. Então, assim, às vezes eu não sei o que eu comi que deu... Essa semana eu estou em revertério, inclusive, né? Por conta de comida e intolerância e tal. Então, as empresas às vezes têm é uma que ter contaminação cuidado. cruzada que você nem sabe ali. Que coisa, né? E esses bancos de dados que vocês têm com relação a tanto as empresas como os clientes, eles conversam entre essas gestões? Por exemplo, quando tem uma reclamação lá junto ao IPEM, por exemplo, de um posto de gasolina que está com... O litro deles não é bem 1 litro, né? Sim. O cliente ele vai reclamar para vocês, e vocês levam isso pro IPEM? As medidas que vai fazer, ou para a ANP, que faz a medição, e o IPEM também faz, né? Não sei se você sabe disso, mas todo posto tem que ter uma garrafa lá, que é uma garrafa medidora. Então, se você está desconfiado que foi menos quantidade do que você pagou, pede para encher uma garrafa daquela. Eu sei disso porque, casualmente, eu fiz um documentário sobre os 50 anos do IPEM no Paraná. Então, eu fiquei meio que sabendo disso. Mas até então eu não sabia. A população, no modo geral, não sabe. Então, mas esse é o que eu disse para você. Que é a parte da educação, né? Exatamente, educar o consumo. Por exemplo, tá? Então, vamos lá. Você vai comprar um carro usado. Primeira coisa que eu pergunto quando aparece uma situação envolvendo um carro usado. Você levou para alguém ver esse carro? Porque o cara pode não identificar todos os problemas do carro. Ele pode identificar olha, tem um indicativo que esse carro está com problema. Entendeu? Isso, eu falo para o consumidor isso. É a pergunta, e assim, 99% das vezes, não levei. Sim. Né? É educação. É tomar cuidado, Não quis gastar ali R$250 para uma vistoria, né? Às vezes nem tem grana, mas assim, ou alguém de confiança, né? Um mecânico de confiança, um amigo, não leva o cunhado não entende, o cunhado não trabalha no banco, não adianta. Então a gente tem que ter mais cuidado, né? Um pouco mais, para evitar problemas. Porque não que não existam formas de resolver o problema, existe, mas é muito mais trabalhoso para o cidadão correr atrás de uma solução do que olhar ali a prevenção. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta que talvez interesse a muita gente e me interessa pessoalmente. Eu falei com você antes da gente começar a gravar, vou repetir aqui. Eu me cadastrei, muita gente não conhece, e eu sempre que eu posso eu ensino as pessoas que reclamam muito de ligações de telemarketing, né? Você entra no site do Procon, tem o Não Perturbe mesmo, né? E cadastra de acordo com o teu CPF, que está
ao qual teu número está vinculado, né? Ou os números, e você entra no Não Perturbe para não ter ligação. Eu fiz esse cadastro há anos atrás, quando o banco me ligava, sábado de manhã, 8 da manhã, oferecendo cartão de crédito. Daí eu reclamei com o meu compadre, que na época trabalhava no telemarketing de um banco, e ele me ensinou isso. Ele falou, cara, você cadastra e resolve esse problema. E foi assim, da noite pro dia. Foi impressionante o Não Perturbe. Foi uma maravilha. Até 1 ano e meio atrás, quando eu criei uma MEI. E a partir do momento que eu criei uma MEI que vai meu número de telefone, virou um inferno, porque eu recebo de 2 a 5 ligações por dia dos mais diversos serviços, principalmente de telefonia celular, oferecendo fibra, né? Inclusive de empresa de quem eu já sou cliente, que é impressionante, assim, que eles não conversam internamente, né? E aí eu fiquei com a sensação de que meu número saiu fora do Não Perturbe. Eu fui lá me cadastrar, não, seu número já está cadastrado. Eu falei, como é que eu resolvo isso? Até na rádio, outro dia, eu ouvindo a rádio, a locutora comentou isso. Isso é incômodo mesmo. O que acontece, tá? Eu estava te falando, tem algumas regras da Anatel, por exemplo, todos os números de telemarketing têm que ser precedidos do 0303. Por quê? Porque aí você sabe que é uma ligação de telemarketing e você não vai atender. Não quero atender, não atendo. Tá? Porque o 0303 não toca no meu. O meu telefone, eu acho que é do telefone isso, ele diz possível fraude, eu não atendo. Toca de uma cor diferente, eu não atendo. Tá? A Anatel também determinou que as operadoras cancelassem os números cujas ligações demoravam menos de 3 segundos. Por quê? Porque são ligações feitas por robô, para ver se a pessoa tem disposição de atender, daí te transfere para uma outra quando você atende. Mas essas medidas ainda não foram suficientes para... E o cadastro do ou Não Me Perturbe ou o bloqueio do PROCON, né? O que o consumidor pode fazer? Se ele souber quem ligou, a data da ligação, o nome do atendente e o nome da empresa, ele pode entrar com uma ação judicial, até pedindo indenização por dano moral pelo incômodo. Né? Ele vai comprovar que o nome dele está já no Não Me Perturbe e a empresa continua cobrando. A gente sabe que isso é resultado dessas parcerias que você falou em operadoras de telefonia fazem, né? Com terceiros para vender as suas linhas e tal, passam os bancos de dados e as empresas começam a ligar para os consumidores dando esse incômodo. Essa é uma possibilidade, né? O consumidor tem. Porque eu pedia assim, eu chegava de vez em quando atender, eu falava assim, cara, por favor, me tira da tua lista de banco de dados. Daí uma menina, uma atendente que me contou, eu falei, me conta uma coisa, como que vocês têm esse número? Daí ela falou assim, o senhor não tem uma MEI? Então, a gente tem acesso ao banco de dados via MEI. Foi ali que eu descobri isso. Mas via MEI porque alguém passou... Porque internamente, em algum momento, acredito eu, no meu cadastro enquanto microempreendedor individual, que eu coloquei meu número, lá dentro vazou essa informação. É o único entendimento que eu tive. Era o único fio da meada que eu consegui seguir para entender isso. Tem esse porque assim, o banco de dados é um comércio, né? Sim. Você não poderia, né? Não poderia, né? Você recebe e-mails o tempo todo de empresa, quer tal coisa. Inclusive e-mail, né? Muito e-mail recebi. O dia inteiro. Eu recebo o dia inteiro e-mail oferecendo qualquer coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já agora sim, a gente indo para os encaminhamentos. Depois eu quero que você me responda alguma pergunta que eu não tenha feito. Tá. Cláudia, quando você sai do teu ofício e tá no mundo, tá na sociedade, você consegue desligar a tua chavezinha PROCON dentro de você? Não, né? Você entra no mercado, no entretenimento, o tempo todo você tem aquele radar ligado. Eu dou aula, então eu uso muito, essa situação aqui pode ser usada como exemplo em sala de aula. Isso é ótimo, não tenho dor nenhuma com isso, muito pelo contrário. Você vai viajar, vai pra praia... Super. Tá tudo ligado o tempo todo. Não, eu fui pro Maranhão outro dia. Fui passar um final de semana no Maranhão. E a gente comprou... Eu falei, cara, que loucas, né? A Dani queria comer uma amêndoa. Como é que chama aquilo? Tipo, uma amêndoa. Sei lá, um troço que tem açúcar. Parece uma amêndoa, né? E eu peguei o saquinho, a gente comprou. Eu falei, Dani do céu, não tem nenhuma informação de prazo e validade, de nada. De composição, de procedência. Se morrer comer isso aqui, não vai lembrar nem onde que comprou.
Não tem como, você não desliga. E o direito do consumidor e o que a gente faz no PROCON é algo que tem a ver com o dia a dia de todo mundo. Né? É muito do dia a dia. A gente atua muito em situações que todo mundo vive, todo mundo vivencia, inclusive nós vivenciamos. Então não tem como. Você que é uma figura um pouquinho mais pública, por ser meio que porta-voz, quando você entra nos lugares, as pessoas, opa, será que estamos bem aqui? Estamos fazendo uma coisa errada? Uma piadinha, assim, veio fiscalizar, veio não sei o quê. E como que foi para você, para a tua vida pessoal, você ser uma pessoa que tá aí na mídia, né? Televisão quer falar alguma coisa pro PROCON, liga pra Cláudia. E ela tá lá, atende da casa dela, sem o menor problema, do jeito que tiver. Como é que é isso pra você? É bem tranquilo, assim, eu aprendi que com a imprensa, você tem que ter uma relação muito democrática com a imprensa. Nunca você pode fugir da imprensa, por mais espinhoso que seja o assunto. Então, eu sou muito disponível. Né? Se as pessoas me perguntam final de semana, fora do horário, final de ano. Hoje, com a facilidade de mandar vídeo, a vida ficou muito mais fácil, né? Não tem câmera na tua casa. Porque sempre quando a gente precisa, a imprensa também é disponível com a gente. A gente precisa fazer uma matéria sobre uma situação que aconteceu. Você liga para qualquer veículo, eles são super receptivos. Então, eu acho que é isso, né? Não dá para, não vou falar sobre isso, acho um absurdo. E eu, como servidora pública, eu não posso dizer, eu não vou falar com a imprensa. Como é que eu não vou falar com a imprensa? É um direito das pessoas saberem o que está acontecendo, não tem o menor cabimento. E é arrogante pra caramba, né? A arrogância é um horror, acho que dos defeitos tá entre os 10 mais. Quando que você começou a aparecer mais na televisão? De quanto tempo pra cá? Eu não sei te dizer. Faz talvez tempinho já. Faz, mas eu acho que a história do pijama deu um boom, assim. Sim. Né? Minha roupa nem é pijama, é roupa mesmo de sair, né? Ah, você não tá de pijama aqui, não, então? Hoje não, hoje eu tô de roupa lisa. Tô só com uma camiseta coloridinha. Quando eu falei pra minha esposa que você vinha pra cá, ela falou, ela vai de pijama? Claro, todo mundo. A grande expectativa é essa. Na verdade, o que acontece, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu tive uma história na minha vida bem complicada, que foi cuidar da minha mãe doente, tá? Então, é muito penoso cuidar de alguém doente. Eu sou filha única, de mãe, então foi muito sofrimento, muito sofrimento. Então, na roupa, eu vi talvez um momento de liberdade, né? Então, eu era livre com aquelas roupas coloridas, uma coisa nada a ver com a outra. E isso acabou se tornando por uma entrevista que eu dei na RPC no dia 4 de julho de 2017. Eu estava com uma roupa bem não combinando mesmo. E eu achei que ia ser só daqui para cima. E era estúdio. E aquilo viralizou e virou e tal. Daí, como a gente tinha a plataforma consumidor.gov.br, né? Estava começando e tal. Falei, não, se eu posso trabalhar de pijama, o consumidor pode reclamar de pijama. É só usar a plataforma. E aquilo foi parar na Ana Maria Braga. Foi um negócio fora do comum. E eu podia ter sofrido, né? Eu podia ter chorado, feito terapia, porque as pessoas falaram da minha roupa. Mas eu falei, cara, minha roupa é uma coisa que não tem a menor importância. O que importa é o trabalho que o PROCON presta. E você foi abre alas aí para as pessoas se sentirem um pouco mais livres também, né? Você pediram autógrafo para você? Já. Isso é uma coisa que me mata de constrangimento. Você não tem noção. Eu falo, vamos tirar uma foto, né? Porque não tem o menor sentido. Eu sou uma servidora pública, gente. Eu não sou uma popstar, eu sou uma servidora pública. Calhou de eu ter um temperamento que curta. Eu gosto muito eu gosto muito de celular, de meme. Eu gosto dessas coisas. Eu acho que dá para aproveitar essas coisas para o trabalho, entendeu? Eu gosto não é piada, mas eu gosto de tiradas, essas coisas. Então, acho que dá para aproveitar isso. Mas fora isso, né, não tem cabimento. Imagina dar autógrafo, não tem o menor sentido isso. E deixou simpático, né, o PROCON, né? Eu acho que sim, acho que é essa a questão. Muito. Mas... E eu vou te falar, assim, eu tô numa situação, resolvendo uma questão de IPTU, né, por venda de imóvel, e eu tive que ir na Rua de Cidadania, daí tive que ir na Procuradoria-Geral do Município e... Cara, muito bem atendido, cara. Fui na Sanepar, porque eu fui pago em duplicidade, uma conta ano passado. Eu tava ali com o negócio, fui na Sanepar, fui muito bem atendido, a mocinha me atendeu ali.
E eu, nesse endereço que a gente tá, eu tô há 17 anos. E eu tô ali esperando, olhando para ela, olhei no sistema e vi que meu nome estava escrito errado. Faltava uma vogal. O tempo todo, esses 17 anos, eu nunca me atentei. Eu falei, você tem como modificar? Claro! Tarac, 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 tuc, mudou na hora. Eu saí feliz, eu saí bem atendido. Mas é uma sensação, sinceramente, assim, meio nova. Porque eu ainda via que eu carregava um preconceito com relação a isso. Né? Então, eu fico, assim, muito feliz de ver assim, que comprova-se mais uma vez que tudo é uma questão de vontade pessoal. Ou de vontade política, como já ouvi também. Que é a mesma coisa, né? Porque tudo é pessoal. Vamos resolver, vamos resolver. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. E vamos fazer o mal, vai ser feito o mal também. Tudo uma questão de vontade. E você estar aqui é de uma disposição muito legal. Qual pergunta que eu não fiz que você quer responder, que você quer falar? Nenhuma. Nada de... Reclame, eu sempre digo, o que as pessoas têm que fazer? Reclama, vai atrás do teu direito. Tem que reclamar mesmo, mas não do mau humor. R$2 do mau humor. Não reclamar de mau humor com raiva. Eu acho que isso faz parte também, sabe? Eu acho que o consumidor, quando ele chega até a gente, ele já está nervoso. Porque ele já tentou o consumidor já tentou resolver com o fornecedor. E o fornecedor não deu bola, não... Já é uma segunda instância ou terceira instância. Sabe, né? cara? Hoje, por exemplo, eu estou atendendo uma situação de um consumidor que mandou recuperar um carro. Eu não sei se ele é colecionador ou se é carro de uso, enfim. Ele bateu no fornecedor. Você imagina para o cara chegar ao ponto de bater, socar o fornecedor? O quanto esse fornecedor não machucou ele, né? Que ele tá, sei lá, 2 anos esperando uma resposta. O cara dá desculpa para cá, desculpa para lá, desculpa para colar. É a melhor solução bater em alguém? Não é. Ele não devia ter batido nessa pessoa. Sim. Por isso ele vai responder e tal. Mas a gente tem que saber, a gente que é servidor e trabalha com essa questão aí de consumidor que precisa reclamar, tem que saber que às vezes o consumidor chega nervoso. E a gente tem que atender esse consumidor nervoso, tentar acalmar. Não dá para peitar o consumidor. Porque não tá bravo com a Cláudia, com o João, com a Maria. Ele tá puto com outra situação que aconteceu lá. E às vezes ele tá cheio de razão. Isso me lembra pra gente terminar. Você não me perguntou um caos, mas eu vou te contar. Isso. Talvez se fosse essa. Teve um cara que ele fez uma reclamação no consumidor.gov. E a reclamação dele era sobre uma operadora de TV por assinatura. E na reclamação dele, ele foi mal criado. Ele falou palavrões e tal. Não foi muito, mas foi mal criado. E os termos de uso da plataforma dizem que você tem que agir dentro da plataforma com urbanidade, não pode falar palavrão e tal. E a reclamação dele foi cancelada. O que ele fez? Foi para o Facebook. E aí ele não reclamou só da operadora, ele reclamou do Procon. E ele fez um texto maravilhoso que se chama O Procon e a Castidade. Caramba, ele deve ser jornalista, acho que ele é jornalista. Um texto maravilhoso. E no texto dele, ele diz: eu estava nervoso. Eu estava enlouquecido, porque eu já tinha reclamado tantas mil vezes lá na operadora, não resolvi o meu problema. Aí eu vou para um órgão de defesa do consumidor e cancelam a minha reclamação porque eu falei palavrão. Aí me marcaram na postagem dele, daí eu fui lá na postagem dele e falei: viu, deixa eu te falar. Quando alguém é mal criado, não usem esses termos, só para... na plataforma, seja o consumidor, seja o fornecedor, está nos termos de uso, né, que a reclamação será cancelada. Mas eu vou resolver o seu problema. Porque você está certo. Eu só queria que você entendesse por que sua reclamação foi cancelada. Mas eu vou resolver o seu problema. E a questão principal era resolver o problema dele. E qual que foi a lição que a gente tirou disso, né? Que eu tirei disso e que eu passo para as pessoas que trabalham comigo. Falo, cara, eu não sei qual que é a condição desse cara. Ele realmente... Então, a gente tem que ter uma flexibilidade para entender, né? Por isso que lá no Procon não tem, não vai ter, ele nunca terá aquela plaquinha maldita do desacato a funcionário público. Aquilo, um horror aquilo. Está ameaçando as pessoas, né? Ele está enlouquecido. E aí me lembra, para acabar terminado, uma situação pessoal que aconteceu comigo. Um dia estava eu indo para a faculdade, de carro, e tem uma fila na minha frente, eu buzino. Quando eu passo, é uma pessoa colocando um cadeirante dentro de um carro.
aquilo foi um murro na minha cara. Desde então, eu sempre tenho... As pessoas dizem que eu sou passadora de pano, sabe? Você passa pano em tudo. Não, não passo pano em tudo. Eu só quero saber se o outro não está numa situação que... Então, são lições que a gente tem que levar na vida para melhorar, né? Porque senão fica sempre no mesminho. Eu já tive uma história pessoal, assim, de trânsito que eu tive que baixar a cabeça e mudei minha vida por conta disso. Tanto de um jeito como do outro. Até a pessoa que tá costurando, sabe, no trânsito. Não sei. Eu já tive que costurar no trânsito, indo em uma emergência para atender alguém que eu amo, para levar numa pronto atendimento. Pois é. E aí quando eu vejo alguém, eu só penso assim, tomara que eu não precise como eu precisei. Furar sinal vermelho e tal. Oportunidades que fazem com que a gente evolua, sabe? Desde que a gente se permita entender isso, né? Então, é legal demais isso, viu? Você não só coordenar, mas proporcionar isso. Porque fosse outra pessoa, poderia ser diferente a coordenação, né? Da coisa. Como tudo é pessoal, né? Cada um pessoalmente, queria que você tivesse uma indicação de algum livro que você leu em vida que foi inspirador para você. Assim, de bate-pronto. Olha, eu tô lendo, eu comecei a ler um livro sobre preconceito do Leandro Carnal. É mais um autor, e o Leandro Carnal, eu adoro o Leandro Carnal, acho ele maravilhoso, né? E eu tô lendo esse livro agora. Eu leio muita biografia. E eu tô lendo também uma biografia, não sei se as pessoas que assistem, eu não sei qual é a faixa etária das pessoas que assistem o programa, mas é uma biografia do Nelson Ned. Lembra do Nelson Ned? Sim, sim. Nelson Ned, para quem não sabe, foi um cantor famosíssimo brasileiro, né? E eu nem sabia que ele era de Ubá, Minas Gerais. Eu tenho uma colega maravilhosa que foi do Procon de Ubá, agora está no Procon de Juiz de Fora, uma guria super inteligente. E é muito interessante a vida dele. Eu li a biografia recentemente da Elza Soares, que eu adoro, é maravilhosa. E outras tantas coisinhas. Mas esse sobre preconceito é bem interessante. Filme, você assiste? Curte cinema? Série? Série. Eu gosto muito de Lei e Ordem, essas coisas assim, Criminal Minds, é a minha série preferida. Do universo de investigação, crime. Adoro. Assisto várias vezes o mesmo episódio. Meu Deus. É igual criança. Sabe criança? Peppa Pig, sim, sou eu. Sim, Teletubbies o tempo todo. De novo. Algum filme que marcou na tua vida? A Lista de Schindler, né? É um livro marcante. Eu forte, assisti né? recentemente, foi na Netflix, dos sobreviventes lá da queda do avião na neve. Você assistiu já? Sociedade da Neve. Maravilhoso. Nossa senhora, que assustador, barra, hein? maravilhoso. Assustador, né? O filme lá, O Vivos, de 93, eu gosto também, mas esse deu um tom muito próximo do evento mesmo, assim, assustador. Cláudia, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Acho esclarecedora, divertida, né? Inesperadamente, talvez por muita gente que acha que quem lida com, né, o servidor público tem essa coisa mais sisuda, né? E lembrando, assim, o tempo todo que, cara, é tudo gente, né? Como dizia um sensei meu, a gente treinando no dojo, faço Aikido, aí um ataca, outro defende e tal, e ele parou assim uma hora, viu que começou a dar um bafafá, e falou, aqui e lá fora é tudo amigo, tá? Entendam isso, não existe inimigo. Você tem que colocar isso na cabeça e seguir uma vida assim. É difícil combinar isso com os outros, né? Mas pelo menos combinar com a gente mesmo já é uma grande evolução. Que bom, obrigada. Obrigado. Obrigado quem acompanhou a gente até agora também pelo seu tempo, né? Que é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Legal demais. Valeu. Fazer um brindezinho. Quer uma aguinha aí? Tem água. Tem. Água filtrada. Melhor. Tem aí? Tem. Então. Saúde. Saúde.